Graça e paz, uma boa tarde a todos. Estamos mais uma vez, hoje, mais uma reunião presencial aqui na Igreja Batista de Alto Taquari. E nessa reunião do Ministério Vidas Transformadas, que é o Ministério de Libertação desta igreja, um ministério que se preocupa em cumprir a palavra de Deus e fazer com que essa palavra seja expressada, seja conhecida, porque a palavra de Deus diz que se conhecemos a verdade, conhecemos a palavra, ela nos libertará. Então, desde já, eu quero agradecer a você que está entrando, a Irian, né? Se não me engano, é a Gersene, que também está conosco, está nos assistindo. E manda uma mensaginha aí para um oi de onde que você está nos assistindo. Nós estamos com as nossas irmãs aqui presencialmente, você assim transmitindo também simultaneamente ao vivo através da plataforma da Primeira Igreja Batista, para que você, de onde você estiver, você possa ser alcançada por essa live e também aproveitar desse tempo, né? Desse tempo de bênção, esse tempo de conhecimento. Não era a Dircene, era a Patrícia. A Patrícia Sabatel de Brito, ó, sem óculos. Sem os óculos eu não enxergo e eu esqueço disso, né, gente? Mas que Deus abençoe você que está entrando. Nós estamos muito felizes por podermos estar aqui. Nós estamos louvando ao Senhor pela sua bondade, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, até aqui Ele tem nos abençoado. E nós clamamos a Ele para que Ele continue nos cuidando, para que Ele continue abençoando as nossas vidas, cuidando daqueles que estão enlutados, cuidando daqueles que estão enfermos, que estão internos nos hospitais. E nesta tarde, ao começar essa reunião, eu não posso me esquecer da irmã Márcia, que esteve conosco, né? Mas infelizmente para nós ela foi levada, né, pelo Senhor. Infelizmente para nós, porque na verdade ela venceu a morte, né? E nós estamos assim, junto com a família, passando por essa tristeza, né, do luto, da dificuldade, onde ela deixou seus filhos, seu marido, toda a sua família, sempre esteve aqui conosco, começou no Ministério de Libertação. Eu me lembro exatamente do dia que ela chegou pela primeira vez aqui na igreja. Não era aqui nesse templo, era no templo da Rua Marçal Batista, junto com a Andressa, sua filha, e levada pela Andréia, né, pela Andréia Melo. E aos poucos o Senhor foi trazendo conhecimento à sua vida, foi transformando a sua história. E louvado seja o nome do Senhor, porque a influência que ela deixou até agora, a influência que ela viveu foi uma influência muito boa. Nós pudemos ver a glória do Senhor sendo manifesta na vida dela, na vida de todos aqueles que estavam ao redor dela. Pode entrar, entra. Pode entrar, senta aqui junto conosco. E eu quero dizer a você que nós estamos assim, enlutados com a família, entristecidos, mas sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele é soberano, e nós não podemos nos esquecer daqueles que estiveram conosco até agora, né? Mas que o Senhor levou, que o Senhor trouxe para si mesmo. Então, nós precisamos entender que realmente a nossa vida, ela é temporária, né? Muitas vezes nós nos esquecemos disso, que a nossa vida é temporária, ela é limitada, a nossa vida não está aqui, nós estamos aqui por um tempo, mas o Senhor não nos criou para vivermos por enquanto eternamente aqui. Na sua vinda, na sua volta, né? Quando o Messias implantar o seu reino, então nós vamos viver eternamente junto com Ele. E assim nós queremos começar a nossa reunião de hoje orando, né? Então eu quero orar e depois a irmã Andréia Bernini vai estar nos ajudando a tomar posse da armadura, né? E vamos seguir na nossa reunião de hoje. Amém? Senhor querido, nesta tarde nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Tu és o eterno Deus. Nós colocamos, Pai, todo o nosso ser diante de Ti, em reconhecimento da Tua grandeza, da Tua soberania, em reconhecimento de que só existe um Deus sobre os céus e sobre a terra,
aquele que criou todas as coisas, o El Elyon, o Criador, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, tu és. E por isso nós nos prostramos diante de ti, reconhecendo a tua grandeza, a tua força, o teu poder. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, os inimigos já teriam nos consumido. Mas Pai, nós queremos colocar, Senhor, toda esta reunião diante de ti. Senhor, este dia, Senhor, aqueles que estão ligados a nós, de perto ou de longe, sejam guardados, amparados por ti. Clamamos que nesta tarde a presença do Teu Espírito, Senhor, seja abundante no nosso meio e alcance, Senhor, todos aqueles que estão na live ao vivo ou aqueles que vão assistir posteriormente, possam estar cheios da Tua presença, do Teu ânimo, Pai, da Tua força, porque esta força só vem de Ti, o ânimo só vem de Ti, a vida só vem de Ti, por isso nós exaltamos ao Teu nome e glorificamos ao Senhor. Queremos colocar e apresentar, Pai, todos aqueles que estão enlutados, todas as famílias que estão sofrendo, as mães sem filhos, Senhor, os filhos sem pais, ó Deus, aqueles, Senhor, que perderam seus cônjuges, Senhor, aqueles que perderam, Senhor, seus parentes, ó Pai, seus amigos, ó Deus, nós não podemos nominar, Pai, tantas pessoas que nós queremos apresentar diante do Teu trono, para que o Senhor esteja sustentando, esteja confortando, para que o Senhor esteja tratando, Deus, das feridas que foram causadas, Pai, pela divisão, Senhor, pela separação entre nós e os nossos amados. Eu quero clamar agora, Pai, que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal, nos livrando, Senhor, do destruidor, nos livrando, Senhor, daquele que tem maus intentos contra nós. Que o Senhor nos cubra e nos guarde, que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa retaguarda, que o Senhor esteja à nossa direita e esquerda, acima e abaixo, e que ao nosso redor, ó Deus, a Tua proteção esteja. Ó Pai amado, que o Senhor esteja cuidando, Pai, das nossas vidas. E desde já, Senhor, eu apresento todos aqueles que estão conosco, ó Deus, seja através da live, através, Senhor, da reunião presencial, que o Senhor esteja ministrando, Deus, a Tua palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui mandar um beijo antes de passar para a Andréia, porque nós vamos continuar orando, tá? Eu quero agradecer a Patrícia Brito, a irmã Vera Bueno, lá de São Paulo, a irmã Silvânia Regina, lá de Cuiabá, a irmã Vera está assistindo lá de São Paulo, né? A irmã Marisa também, a irmã Ercília, a irmã Lídia Coutinho, Ana Lídia Coutinho, a Virgínia também está conosco, e a Jaqueline lá da França, né? A Jaqueline já é super fã, hein, Jaqueline? Sempre conosco nas nossas reuniões, eu tenho certeza de que a gente mata muita saudade, né? Através dessas reuniões tão curtinhas, mas que ajudam a matar a saudade daqueles que nós gostamos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Quero chamar a Andréia para estar aqui conosco. Nós estamos respeitando o distanciamento. O pessoal daqui está de máscara, tá? Eu só tirei a máscara para a gente poder fazer a reunião, e a Andréia também tirou a máscara agora para que ela possa estar orando conosco, e logo depois eu vou estar também tomando posse do Salmo 91. Então, vamos orar com a irmã Andréia e logo depois eu dou continuidade à nossa reunião. Graça e paz, uma boa tarde para você que está aí conosco. Que bom podermos estar aqui na presença do Senhor. Que bom nesse dia podermos adorar ao Senhor, estarmos aqui para juntos buscarmos a face do Senhor. Não há outro caminho, não há outra vereda que nós possamos caminhar se não for no Senhor, se não for no caminho santo do Senhor, porque só esse pode nos levar até Ele. Queridos, nesta tarde vamos estar nos revestindo da armadura de Deus. São as armas espirituais que o Senhor nos dá para que possamos guerrear contra o inimigo da nossa alma. O inimigo da nossa alma não é o nosso próximo, não é os nossos familiares, não são os nossos vizinhos, não são aqueles que trabalham conosco.
é Satanás e seus anjos. Por isso, o Senhor nos dá condições, através da sua palavra, de nos revestirmos dela, para que no Senhor nós possamos ser fortalecidos. Eu quero agradecer cada um que está aí ligado conosco, que você possa nessa hora acompanhar conosco a oração, que você possa, se você tiver a sua Bíblia, pode abrir em Efésios 6, do 19 em diante. Se você não tem condições, feche os seus olhinhos agora. Vamos entrar na presença do Senhor e clamar para que Ele nos revista da sua armadura, para que neste mundo tenebroso que estamos vivendo, nós possamos ter força, nós possamos estar firmes com os nossos artelhos inabaláveis na rocha, que nós não venhamos a sucumbir diante das astutas ciladas do diabo, mas que sim, nós possamos resistir no dia mau e que possamos vencer, dando glórias ao Senhor, para que Ele seja exaltado. Eu sei que Ele tem cuidado de nós. Muitas vezes nós não vemos, porque a carne não nos deixa enxergar, né? Nós temos visto tantas lutas, tantos sofrimentos, tantas dores, perdas dos nossos amados. Nós que já sofremos na carne a perda de um ente querido, sabemos o quanto isso dilacera a nossa alma. O quanto muitas vezes nós não temos condições nem de orar, né? Mas o Senhor recolhe cada lágrima. Amém. Ele sabe o nosso coração. Muitas vezes nós não precisamos falar nada. Ao que nós nos dobramos diante do Senhor e derramamos o nosso coração, a nossa alma, Ele compreende. Por isso, se você está assim, por alguma situação que você tem vivido, se derrame na presença do Senhor. Não precisa falar nada, fica quietinho. Ele conhece o teu silêncio, Ele interpreta o nosso silêncio. Viu? Não são palavras que vão mover as situações. É o nosso derramar na presença do Senhor. É Ele nos enxergar do nosso interior. E é isso que o Senhor se agrada, quando nós vamos a Ele e nos mostramos o quanto somos pó, o quanto somos insignificantes, o quanto somos pequenos, o quanto dependemos dEle. É isso que Ele se agrada, né? Nós mostramos a Ele a nossa fragilidade. Ele é o nosso tudo. Então agora feche seus olhinhos, vamos adorar e vamos nos revestir dessa armadura, porque sem ela, meus queridos, nós não resistimos no dia mau, porque sem ela nós somos pó, o diabo vem nos afligir, e se nós não estivermos no Senhor, Ele prevalece. Mas nesta tarde, o inimigo não vai prevalecer sobre as nossas vidas, nem sobre a nossa casa, porque o Deus que nós servimos, ao Eterno de Israel, é Ele que nos guarda. Por isso, Senhor, nesta tarde, clamamos a Ti, ó Eterno, para que o Senhor nos revista de toda a Tua armadura, desde o alto da nossa cabeça, Pai, até a planta dos nossos pés. O Senhor sabe, Pai, que somos pó, que somos fracos, impotentes. Senhor, nós não podemos nada, Senhor. Quantas circunstâncias nós temos visto e vivido, que nós vemos, ó Pai, a impotência do ser humano, mas nós Te glorificamos, porque o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é o Criador de todas as coisas, e o Senhor, ó Eterno, está no controle de todas elas. Nada, Pai, passa desapercebido diante dos Teus olhos. O Senhor contempla todas as coisas, e mesmo diante das aflições que vivemos aqui, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem confortado, Pai. E é isto que precisamos, Senhor. O Senhor é o nosso fôlego de vida, Pai. E nesta tarde, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer em Ti, na força do Teu poder. Queremos nesta tarde cingir os nossos lombos com a verdade, vestir, ó Deus, a couraça da justiça. Senhor, nós queremos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, para que os nossos pés sejam firmes no caminho santo do Senhor, para que os nossos pés sejam inabaláveis, Pai, para que nós não venhamos a sucumbir, Senhor, diante das circunstâncias, mas que, Pai, nós possamos ter, Senhor, de Ti sempre uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, Senhor, vindo do
da tua presença para nós, ó Deus. Por isso, Senhor, tomamos nesta hora o escudo da fé, porque, Senhor, nós precisamos, Senhor, que sejam apagados todos os dardos inflamados de sobre a nossa vida, de sobre a nossa casa. Senhor, nesta hora, Pai, se há, Senhor, alguém, Senhor, clamando a Ti por uma enfermidade, Pai, em nome de Jesus, que esse dardo seja apagado. Se há alguém, Senhor, clamando por uma resposta, por uma porta aberta de trabalho, Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, esse suprimento aos Teus filhos. Pai, aqueles que estão com seus corações agora angustiados, tristes, dilacerados pela dor da perda, Senhor, clamamos, Pai, pela cura que vem do Senhor, pelo Teu bálsamo que cura, porque o Senhor é a cura, e a Tua palavra, Senhor amado, nos consola. Envia, Senhor, o Teu Espírito, ó Deus, para consolar esses corações abatidos, que eles possam ter de Ti o aconchego na alma, Pai, que só o Senhor pode dar. Também, Senhor, queremos tomar sobre a nossa cabeça o capacete da salvação, pedindo que o Senhor guarde a nossa mente, os nossos pensamentos, leve cativo no trono da glória do Senhor. Também colocamos os nossos sentidos nas Tuas mãos. Não permita, Pai, que venhamos ouvir o cochicho de Satanás, mas que possamos ouvir a doce voz do Teu Espírito e sermos acalentados, sermos, Senhor, renovados por Ti, pela Tua força. Quero, Senhor, pedir que o Senhor agora coloque na nossa mão a espada do Espírito, que é a Tua palavra, porque com ela, Senhor, nós vencemos batalhas, porque com ela, Senhor, nós podemos destruir, Senhor amado, as armadilhas de Satanás. Senhor, a Tua palavra diz que toda ferramenta do inimigo contra nós não prevalecerá, porque o Senhor é conosco. Por isso, Senhor, queremos estar firmados, queremos estar revestidos desta armadura, sem nenhuma brecha, sem nenhuma rachadura, Senhor, para que nós possamos vencer, porque a Tua palavra diz que todos aqueles que estão em Ti são mais que vencedores. Por isso, Senhor, nos ajude a vencer, Senhor, no dia mau. Ajuda-nos, Senhor, a termos os nossos olhos postos em Ti. Não nos deixa fracassar, não nos deixa esmorecer, não nos deixa, Senhor, cair, Pai amado, neste tempo que estamos vivendo, mas queremos estar seguros pelas Tuas potentes mãos, queremos estar firmes, Senhor, em Ti, para que possamos atravessar tudo isso, dando glória ao Senhor. E o dia que chegar o nosso momento de nos encontrarmos com o Senhor, possamos estar com as nossas vestes alvas, Pai, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, Senhor, para sermos recebidos por Ti, como vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos. É isso que queremos ouvir, Senhor. Ajuda-nos a permanecermos fiéis ao Senhor. Senhor, abençoe cada um que está conosco nesta tarde, que esta Tua armadura, Senhor, possa estar revestindo os Teus filhos, ó Pai, e dando a eles tudo conforme as suas necessidades. Sim, nos entregamos a Ti, adoramos ao Senhor. Fala conosco, Pai. Queremos ouvir a Tua voz e o nosso coração ser rasgado diante da Tua face. Sim, é isso que eu te peço, ó Eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar, nos receber na sua presença. Continue conosco. Nós vamos agora passar para o Salmo 91, que é um salmo de guerra e de segurança que o Senhor nos dá. Amém. Amém. Obrigada, André. Amém. E por que nós sempre usamos esses textos, né? Porque são textos fortes, são textos que são importantes para nós. A palavra de Deus, toda ela é importante, né? Você pode usar qualquer texto da palavra, mas nós fizemos destes dois textos, os textos chefes, né? Vamos dizer assim, o carro-chefe, o início, a abertura,
que a gente precisa ter no momento da abertura da nossa reunião da ministração. É uma marca registrada, vamos dizer assim, dentro da palavra, como que nós fizemos assim. O desejo nosso é que as pessoas aprendam a tomar posse para si a palavra de Deus. E com isso, declararem a palavra, trazendo, na verdade, a importância da palavra declarada ao nosso redor, né? É importante que a palavra de Deus seja declarada ao nosso redor, porque ela cria um ambiente espiritual. Hoje nós vamos falar sobre essa questão de criarmos este ambiente espiritual. Então, para dar continuidade, eu quero que você repita comigo. Então, hoje nós vamos fazer diferente. Vamos repetir. Você vai repetir aí comigo. Se você está me assistindo e pode repetir, repita baixinho. Se você tiver liberdade, tenha liberdade. Mas eu quero que você repita comigo essa oração. Amém? Senhor, meu Deus, nesta tarde, eu ainda na tua presença, te louvo e te exalto, porque eu sei que a tua palavra é a verdade. E ela diz que aquele que habita na sombra do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, poderá descansar. Então eu digo, ao teu respeito, ó Senhor, tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Somente em ti está a minha confiança. Porque o Senhor me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor cobrirá a minha vida e todos os que estão ligados a mim com as tuas penas. Debaixo das tuas asas, eu e a minha casa estaremos seguros, porque a sua verdade é o meu escudo e a minha armadura. Por isso eu não temerei o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia. Porque diz a tua palavra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu acrescento a minha casa, não seremos atingidos. Quando eu falo, Senhor, a respeito da minha casa, eu quero incluir a minha família, os meus amigos, os que trabalham para mim ou comigo, no campo ou na cidade, os meus vizinhos, todos os meus conhecidos, sejam guardados debaixo da tua presença e proteção. Somente com os meus olhos eu verei o resultado na vida daqueles que não temem ao Senhor. Mas eu fiz de ti, ó Deus, o meu esconderijo, a minha habitação. Por isso está escrito que nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos teus anjos o Senhor dará ordens ao meu respeito, para que guardem a mim e aos meus, por onde quer que andemos. Com os nossos pés pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés todo o poder do maligno, e nada nos fará dano algum. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor ouve a nossa oração
oração que o Senhor ouve a nossa oração e nos livrará e nos livrará quando clamarmos a Ti. quando clamarmos a O Senhor nos colocará o Senhor nos colocará num alto retiro, num alto retiro, porque cremos e conhecemos o Teu nome. que cremos e conhecemos o Teu nome. Nós Te invocaremos Nós te e invocaremos o Senhor nos responderá. e o Senhor nos responderá. No meio da nossa angústia, No meio da nossa angústia, da dificuldade, da dificuldade, o Senhor estará o conosco, Senhor estará conosco. porque está escrito Porque está no escrito Salmo 23, Salmo 23, que ainda que eu ande que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, vale da sombra o da Senhor está morte, o comigo, Senhor está conosco. o teu cajado e a tua vara me sustentam. Me sustenta. Então, Senhor, eu confio em Ti. Então, Senhor, eu confio. O Senhor me livrará O Senhor me livrará. e eu o glorificarei. E eu glorificarei. E o Senhor me dará E o Senhor me dará abundância de dias sobre esta terra, sobre esta para que eu possa testemunhar os teus feitos terra, que eu possa testemunhar os teus e anunciar as tuas e maravilhas. anunciar. Porque está escrito Porque está que a sepultura não te louva a sepultura não e nem anuncia as suas maravilhas. nem anuncia as suas maravilhas. Mas quando encerrar os meus dias, Mas quando encerrar os meus dias, o Senhor me mostrará o Senhor me a mostrará tua salvação. a tua salvação. Eu recebo Eu a tua palavra tua palavra para a glória do teu nome. para a glória do teu nome. Amém. 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 Quero agradecer também à irmã Ivani, né, do seu ódio Batistucci, provavelmente deve ser ela que está aí nos assistindo, né? Que Deus abençoe a sua vida também. Gabriel Silva, eu quero dizer a vocês que às vezes eu não consigo ver todas as mensagens na hora, mas depois a gente tenta responder, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor também, porque apesar de não termos tido chuva ontem, nós tivemos uma umidade, né? Uma umidade no ar e cremos que essa umidade alcançará a nossa terra, porque estamos orando por chuva, clamamos que o Senhor nos abençoe, né? Com a chuva necessária para as nossas lavouras. E eu quero pedir a você que está nos assistindo aí para que você possa compartilhar esta live. Nós vamos falar sobre os três níveis de ação do maligno. E eu quero convidar você a fazer parte deste ministério, sendo um multiplicador desta palavra. Então, nessa barrinha de baixo aí no seu celular, você vai ter um lugar onde você pode compartilhar da live. Então, faça isso agora, compartilhe dessa live, porque vamos entrar na palavra e eu quero que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para multiplicar esta palavra. Amém? Quando nós falamos a respeito de libertação, nós estamos falando, na verdade, de dois mundos. Nós não conseguimos ver, com exceção de algumas pessoas, né? Nós não conseguimos visualizar o mundo sobrenatural. Nós conseguimos ver o mundo natural, aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vemos o aqui, o agora. A nossa visão é tão limitada que dentro dessas quatro paredes nós não conseguimos visualizar o que está do outro lado. Nós conseguimos visualizar o que está aqui, nesse momento, neste ambiente. Mas o que nós vivemos, ele não está apenas dentro deste ambiente. Porque nós temos conhecimento de pelo menos dois reinos, né? Do natural e do sobrenatural. Nós temos conhecimento disso através da palavra, porque a própria palavra diz que o Senhor criou os céus dos céus, né? O Senhor criou os céus e a terra. Então, nós só podemos ver um céu, certo? Nós só temos conhecimento de um céu. Mas a Bíblia fala que o Senhor criou os céus, no plural. A nossa limitação é tão grande que nós nem mesmo conseguimos compreender, às vezes, a palavra na sua complexidade. Mas o que precisamos compreender é que o que vivemos não é apenas aquilo que vemos, né? Quando nós perdemos pessoas, e eu me lembro bem, talvez a primeira pessoa que eu tenha perdido
tenha sido com 13 anos, não me lembro antes, não consigo me recordar antes, né, disso, mas uma pessoa muito próxima, né? Eu perdi minha irmã num acidente quando eu tinha 13 anos. E com 13 anos a gente começa já a se questionar, né? Para onde que foi? O que aconteceu? O que é a morte? O que aconteceu? Para onde? De onde que a gente vem? Para onde que a gente vai? Existem dois mundos que nós vivemos, mas nós só conseguimos enxergar um deles. Algumas pessoas têm a capacidade dada por Deus de enxergar coisas do outro mundo, vamos dizer assim, do mundo espiritual. Eu já cuidei de algumas pessoas que tinham o que a gente chama de visão aberta. Não é fácil, não é nada fácil. Eu imagino as pessoas que conseguiam ver, né, o mundo sobrenatural. É terrível, porque o mundo sobrenatural, ele não tem nada de ligação conosco, então, de uma familiaridade que nós temos o costume, né, aquilo que nos é familiar. E, na verdade, nós falamos na semana passada sobre os medos, e falamos que o nosso maior medo é o medo do desconhecido. É o medo daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não sabemos. Então, as pessoas normalmente têm medo do desconhecido. E o sobrenatural é algo desconhecido para nós. Não é algo conhecido, não é algo familiar. Mas algumas pessoas veem o mundo sobrenatural e elas sofrem com isso. É um sofrimento. Mesmo não, as pessoas falam assim, não, mas eu queria ver anjos. Mesmo vendo anjos, as pessoas sofrem, porque um encontro com um ser sobrenatural, esses dias nós falamos sobre Gilgal, e falamos sobre o encontro de Josué com aquele ser sobrenatural, né, que diz para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque aonde você pisa é terra santa, é terra separada. Então, quando um homem que é deste mundo natural tem um encontro com um ser do mundo espiritual, talvez exista um choque para nós, né? É um choque, mesmo que sejam do bem, vamos dizer assim, mesmo que sejam do bem. Porque dentro deste mundo, seja ele natural ou sobrenatural, nós temos pessoas do bem nesta terra, certo? E temos pessoas do mal, pessoas que vivem para o mal, que vivem para fazer o mal, que fazem mal com outras pessoas, coisas más com outras pessoas. Olhem, nós vimos agora, anteontem, em Santa Catarina, aquela grande tragédia. As mães perderam seus bebês. Como que alguém teria, de sã consciência, a condição de entrar em uma creche com crianças pequenas e fazer uma atrocidade dessas? E se não fosse a ação de outras professoras, talvez a situação teria sido pior. Mas a gente vê que assim nessa terra, como nós temos pessoas do bem e pessoas que infelizmente servem ao mal, no reino espiritual também é assim. Existem seres que edificam, que estão lá para ajudar, assim como nós lemos aqui no Salmo 91, que o Senhor dá ordem a quem? Aos seus anjos, para que eles nos guardem em todos os seus caminhos. Mas será que todos os anjos, né, eles trabalham para nos guardar em todos os nossos caminhos? Não. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que Jesus mostrando que existe um inimigo que luta contra nós. E este inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E quando nós falamos, mas ele veio para matar, então a morte pertence ao inimigo? Não. A vida e a morte estão nas mãos e no controle do Senhor. Ele só pode executar aquilo em relação à vida, aquilo que o Senhor o autorizar.
né? Mas ele provoca a morte só física? Não. Ele promove a morte espiritual. Ele promove a morte dos relacionamentos conjugais. Ele promove a morte, a falência do comércio, a falência das pessoas que entram em ruína, que passam por dificuldade. Ele veio para resistir a nós, para fazer com que nós não nos acheguemos a Deus, para fazer com que nós não tenhamos essa condição de nos achegar ao Senhor, né? Eu já falei aqui algumas vezes, e eu sei que muitas vezes a pessoa pode até se escandalizar quando nós tiramos uma frase do seu contexto, mas eu falei que, na verdade, o nosso inimigo, muitas vezes, ele nos ajuda, porque ele nos fortalece. Vai depender de como você vai encarar a situação, né? E como que ele vai encarar a situação. Até porque o Senhor diz que nós não podemos ser provados ou tentados além das nossas possibilidades, além das nossas forças em relação a resistir aquilo. O Senhor não permite porque Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe até onde que podemos resistir. Então, todos nós só caímos se nós quisermos, porque aquilo que nos é apresentado, aquilo que nos é colocado à nossa frente como um desafio, nós podemos sim vencer. Nós podemos vencer. Eu vejo a vida da Crista, né? Ela está aqui conosco. A vida da Crista. A Crista é uma vencedora, né? Glória a Deus por isso. Nós vemos, acompanhamos e vimos a glória do Senhor, a vitória dia após dia, sabendo que é dia após dia que nós vencemos. É um dia depois do outro. Neste dia nós temos que fazer isso para vencer, porque amanhã, gente, nós não temos o amanhã. O ontem já foi, nós não vamos mudar o ontem, nós vamos mudar o hoje. Nós podemos nos fortalecer hoje, para vencer hoje. E se o Senhor permitir, vencer amanhã também. Porque dia após dia, como numa academia, nós somos fortalecidos através das nossas vidas. Se nós vivemos neste mundo natural, precisamos compreender que ele está inserido em um mundo sobrenatural. É como se fosse uma casa, né? Uma casa dentro da nossa nação. Esta casa está inserida no Taquari, que está inserida no estado de Mato Grosso, que está inserida no Brasil, que está inserida na América Latina, que está inserida na face da terra. Mas a gente precisa entender que essa casa ela tem portas e tem janelas. Ela não é blindada. Essa casa, ela tem portas e tem janelas. E através dessas portas e dessas janelas, ela faz uma conexão com o reino espiritual, certo? É como se a nossa vida fosse essa casa. Nós estamos vivendo dentro de um mundo natural, inserido em um mundo maior chamado sobrenatural. E esta casa que somos nós tem portas e tem janelas. Ai, irmã Cristina, mas eu quero ser blindada. A gente pode ser blindado para o mal. Mas as portas e janelas, elas precisam ser abertas para o bem. Vou te dar um exemplo. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço, né? Quando eu já me levantei, já ajeitei as coisas, eu saio abrindo a casa. É algo... eu preciso disso. A minha casa precisa ser aberta para pegar o frescor da manhã, o vento da manhã, para pegar o sol da manhã. A minha casa fica com as janelas onde eu posso deixar, né? Com janelas abertas, com as cortinas abertas, porque eu preciso daquela brisa fresca do início do dia, que entre dentro da minha casa. Aquilo é gostoso. Nós não podemos deixar uma casa o tempo todo fechada. Mas quando chega na hora do almoço, que começa a ter vento, principalmente aqui no Taquari, né? Quem já morou aqui, né, Jaque, sabe muito bem o que é. Aqui no Taquari começa a ventar, né? Na hora do almoço, depois das 10, 11 horas. Aí eu vou lá e fecho as minhas janelas. Eu preciso ter o controle delas.
Eu tenho que ter esse controle. Elas são abertas para a brisa fresca da manhã e fechadas para a poeira, fechadas para o vento que traz a folha, que traz a sujeira. A gente fecha. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, ela é como uma casa, dentro de um ambiente sobrenatural. E assim nós andamos, né? Porque esta casa, as suas portas e as suas janelas, as nossas portas de casa não, né? Você pode abrir por dentro e por fora. Mas essa casa em específico, as nossas vidas em específico, ela só tem fechadura para o lado de dentro. As janelas só abrem para o lado de dentro. As portas só abrem para o lado de dentro. E para eu confirmar isso para você, está escrito lá em Apocalipse, né? Vê para mim onde que é, que agora eu não tinha separado esse texto. É Apocalipse capítulo 3, eu acho, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele. 3:20. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes nós usamos esse texto para a conversão, mostrando para as pessoas que as pessoas precisam aceitar a Cristo, né? Deixar Cristo entrar dentro das suas vidas. Mas na verdade o Senhor não quer apenas isso, Ele quer a ceia. O que significa a ceia? Sentar-se conosco, comer conosco. Isso significa uma aliança, isso significa intimidade. Então esta porta só pode ser aberta por dentro. Assim é o reino espiritual, só pode ser aberto por dentro. Quero agradecer também a Kátia, né, que está nos assistindo, a irmã Kátia Fernandes, Deus abençoe. E quando nós falamos a respeito disso, nós entendemos que o Senhor nos deu essa condição de decisão. Ele me deu essa condição de decisão. Eu vou lá, abro a janela pela manhã e fecho a hora que eu quiser. Na nossa vida, isso se chama livre-arbítrio. Se chama uma livre condição de escolha, de você abrir a janela para aquilo que é bom para você e fechar a janela no momento daquilo que você não quer, daquilo que você não gosta, né? Daquilo que você não deseja, que entre na sua casa. Então você fecha as portas. Cabe a mim e a você abrirmos essas portas para que o mundo sobrenatural se manifeste dentro do nosso mundo natural. Isso vem através de várias situações, né? Eu vou falar primeiro da parte ruim, para a gente sempre deixar o bom para o final, tá? Então, se formos olhar para o lado maligno, a própria palavra de Deus diz, e nós lemos aqui através da oração que a Andréia fez conosco, Efésios capítulo 6, versículo 12, mostra que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, o nosso embate não é com pessoas, é com seres espirituais que vêm para resistir a nós, para impedir o nosso crescimento, para impedir que nós venhamos a ter intimidade com o Deus, para impedir que nós venhamos crescer espiritualmente e sermos cheios da sua glória, abrindo a porta da nossa janela, abrindo a nossa janela para a entrada da presença deste Deus Todo-Poderoso nas nossas vidas. Então, nós entendemos que esse maligno, ele não pode entrar em nosso mundo natural também, se ele não for autorizado, permitido, principalmente por aqueles que estão dentro de casa. Lembrem que as portas e as janelas só têm abertura para o lado de dentro. Um beijo também para a Tiana, né, que está conosco. Deus abençoe. Então, nós abrimos portas, tanto para o sobrenatural de Deus, quanto para o sobrenatural que vem de Deus, mas não para edificar, mas para destruir. Por que eu estou falando que vem de Deus? Porque o inimigo foi criado por Deus, né? E ele foi criado por Deus, mas ele tem um propósito, ele tem um objetivo de matar, roubar, destruir.
E cabe a nós abrirmos esta porta ou não. Isso cabe à nossa decisão, porque muitas ações do sobrenatural, elas acontecem nas nossas vidas, principalmente porque abrimos portas, abrimos janelas e permitimos que eles entrem, né? Então, nós podemos sofrer ataques do maligno sem nenhuma abertura. Por exemplo, eu não fiz nada para que eu sofra esse mal. Sim, infelizmente, nós sabemos que toda regra tem uma exceção. E a gente vê isso, por exemplo, na vida de Jó. Jó não tinha feito nada de errado, mas o Senhor permitiu que ele fosse provado para que nós pudéssemos ser edificados. A verdade é essa, porque enquanto Jó estava passando, desculpa, por toda aquela situação, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Mas nós entendemos que muitas vezes podemos passar, sim, por dificuldades, por permissão, por autorização do Senhor. E aí, como que nós nos mantemos? Nós nos mantemos como Jó. O Senhor seja exaltado, o Senhor é engrandecido, Ele conhece a minha vida, Ele sabe de todas as coisas e eu me sujeito à sua soberania e à sua onipotência. Então, muito do que nós vamos falar está baseado, quero aqui deixar registrado, que existe um ministério chamado do Ministério do Pastor Oswaldo Lobo. Eu gosto muito de assistir as suas lives, eu aprendo muito com ele, e algumas coisas que nós vamos falar estão baseadas também nos seus ensinamentos, né, naquilo que ele ensina. Então, eu quero falar um pouco sobre a porta espiritual que abrimos para o sobrenatural do maligno, primeiro, e depois nós vamos falar sobre o melhor, né? A gente sempre deixa o melhor para o final, não para o começo. A Bíblia diz, então, que nós temos 3 níveis de tentação. Está escrito lá na Bíblia que tem 3 níveis de tentação? Não. 3 níveis de manifestação? Não. Mas através dos ensinamentos da palavra, através daquilo que está escrito na Bíblia, nós podemos compreender que existem 3 níveis de ação do sobrenatural do maligno contra as nossas vidas, tá? Ele vem para nos destruir. Então, o primeiro nível é o nível da tentação, tá? O primeiro nível da tentação, nós podemos usar 2 textos aí. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria vontade. Depois, havendo o pensamento sido concebido, ele dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, a tentação, ela é o primeiro nível de ação do Senhor contra a vida do ser humano. E aí eu quero mostrar a você que teve um ser humano especificamente determinado aqui na palavra de Deus, que ele também foi tentado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi tentado no deserto. A Bíblia diz que Eva foi tentada no Éden. A tentação só opera em nós naquilo que temos falta. Aí daí você fala assim, mas Jesus não tinha falta de nada. Ele estava aqui como Deus ou como homem? Como homem. Ele estava sentindo falta do pão, ele estava sentindo falta da água, ele estava em jejum por 40 dias e 40 noites. Como não estava sentindo falta? O diabo veio tentar ele dentro da sua falta, mas ele resistiu ao diabo. Ele foi tentado, mas sem pecado, porque ele resistiu ao diabo. Então eu quero dizer para você que a tentação, o primeiro nível, ele chega a todos nós. Nenhum de nós, nenhum ser humano sobre esta terra pode dizer que não é tentado. Todos nós somos. Porque temos falta, muitas vezes, de algumas situações. Cada um de nós sabe aonde tem falta. Cada um de nós sabe
por onde estão as nossas necessidades. É por isso que a palavra de Deus diz aqui na carta de Tiago, falando que cada um é tentado e atraído pela sua própria vontade, pela sua própria necessidade. Vou falar algo aqui. Se a pessoa tem necessidade de comida, ela vai ser tentada pela comida. Eu me lembro de um programa de televisão, há um tempo atrás, que a gente estava assistindo, que eles não tinham acesso à comida, né? É um programa da Discovery. Eles não tinham acesso à comida. Mas o homem que estava lá, eles sempre ficam de casal, o homem que estava lá descobriu o acampamento da equipe que dá apoio às filmagens. E durante a noite, vocês não sabem do que eu estou falando, né? Durante a noite, ele foi sorrateiramente naquele lugar e roubou a comida. Foram expulsos do programa, claro, né? Mas o que eu estou falando? Ele não foi lá roubar o fogo, por exemplo. Ele não tinha necessidade de fogo, tinha necessidade de comida. Então, as pessoas são tentadas aonde estão as suas necessidades básicas. Jesus foi tentado na sua necessidade básica. Qual que era a sua necessidade básica naquele momento? A comida, né? Ele estava ali jejuando para guardar o seu coração, para iniciar o seu ministério, e o inimigo disse a ele: olha, eu vou te dar tudo isso se você quiser um grande ministério. Eu te dou todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Jesus, ele estava se preparando para iniciar o seu ministério. E o inimigo veio oferecer a ele exatamente o que muitos têm procurado: fama, fortuna, reconhecimento, né? As pessoas hoje em dia, por isso que eu faço live. Sabe por que eu faço live? Porque é autêntico. Porque muitas vezes os vídeos são bonitos da gente assistir, certo? Eles são editados, são arrumadinhos, né? É gostoso da gente ver. Aqui não tem nada disso, não tem edição, não tem arrumação, não tem corte, não tem nada. É tudo autêntico. Por quê? Porque é o que é. Isso é o que é a nossa reunião. E isso é o que nós falamos aqui. É assim que nós agimos. Então, eu quero compartilhar essa autenticidade, porque muitas vezes estes líderes espirituais, buscando fama, buscando poder, eles acabam maquiando tanto, né? Hoje a gente usa essas coisas assim que as meninas usam no Instagram, tem tanto filtro. Eu tirei uma foto agora há pouco com filtro que nem parecia eu. Mandei para uma amiga minha e eu falei: gente, que mulher bonita é essa? Né? Por quê? Porque os filtros maquiam, porque os filtros enganam. Nós precisamos dessa autenticidade, né? Que o próprio Senhor nos mostrou naquele momento, na sua palavra está escrito. Por que está escrito? Para nos mostrar que Jesus estava aqui como homem, ele foi tentado como homem. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que ele em tudo foi tentado. Em todas as formas, em tudo ele foi tentado, mas lá está escrito: sem pecado. Qual que é a questão do pecado? Quando a tentação consegue nos seduzir, ela nos leva ao pecado. Entendeu? Então, o primeiro nível é o nível da tentação. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 4, né, que foi o que eu falei aqui, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porém um que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado. Nós somos tentados. Mas ele nos ensinou a resistir à tentação. Ele nos ensinou, e como que ele nos ensinou? Eu gosto muito, por isso que eu sempre falo que o falar, a palavra para nós é tão importante. O que ele disse? Está escrito, né? Como que ele resistiu à tentação? Ele resistiu à tentação através da palavra. Ele declarou a palavra. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo daqui ou da live ou vai nos ouvir depois, nós podemos resistir ao diabo através da palavra.
Você precisa conhecer a palavra. Por isso que o salmista diz: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Por quê? Porque o Senhor quer que nós declaremos a palavra que está escondida no nosso coração. Na hora que a gente precisar, você tem uma palavra. É igual aquela pessoa que anda com a arma velada. Sabe o que é a arma velada? A arma velada é a arma escondida. Existem muitas pessoas por aí que têm porte de armas. E elas andam pela rua e você nem percebe que ela tem uma arma escondida junto com ela. Principalmente os policiais militares, civis, né? Pessoas que têm a autorização de ter esta arma velada. E quando for necessário, aquela pessoa saca da arma velada e para se defender, tá? Para se defender, ela usa aquela arma. É assim que é a palavra de Deus. Nós lemos aqui em Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Dentro de toda a armadura, esta palavra de Deus é a espada. Por quê? Porque a espada é a arma de ataque contra os nossos inimigos. Então, nós podemos sim atacar o reino espiritual que nos ataca com a palavra de Deus para destruir a ação da tentação sobre nós. Por exemplo, se você quer dinheiro muito rápido, vai ficar tentado a cair em armadilhas que, na verdade, podem te levar a problemas financeiros ainda maiores. A pessoa que quer ganhar dinheiro muito rápido, sempre aparece aquelas tais de pirâmide, né? Aquela pirâmide, não, você vende isso para aquele outro e ganha esse dinheiro. Isso daqui normalmente dá problema. Por quê? Porque o dinheiro vindo com facilidade também vai com facilidade, né? E normalmente a pessoa, ela é tentada naquilo que ela está sentindo falta. A tentação acontece então dentro daquilo que você não está satisfeito. Eu não estou satisfeito com o meu casamento. Tá. E daí você é tentado para ter um outro relacionamento e você acha que esse outro relacionamento vai ser tão melhor do que o seu casamento. Não é melhor você consertar aquilo que você já vive, né? É melhor consertar aquilo que a gente já vive, aquilo que a gente já tem, aquilo que nós já conhecemos. Acontece no casamento, no trabalho, em qualquer arma, porque a tentação, em qualquer área, porque a tentação é como se fosse um anzol. A tentação, sabe aquele anzol que a gente vai pescar? Acho que todo mundo já pescou, né? Todo mundo vai pescar, coloca uma minhoquinha bem suculenta lá naquele anzol, enche aquele anzol de minhoca, né? Se quem quer pescar, não vai colocar apenas um pedacinho assim de minhoca lá, não. Vai encher aquele anzol de minhoca, aquele anzol cheio, transbordante de minhoca, né? Ou seja lá do que for, de massinha, ou qualquer outra coisa, né? Já que semana passada nós falamos do medo, tem gente que tem medo de minhoca, né? Então vamos trocar aqui a minhoca pela massinha. Mas você deixa aquele anzol bem apetitoso. A tentação é esse anzol. Ela é apetitosa para você olhar. Mas no momento que você abocanhar aquele anzol te arrasta. Porque o peixe que pega no anzol, né? Hoje, graças a Deus, nós já temos uma outra consciência. A consciência do pesque e solte, né? Mas na sua maioria, o pescador quer pegar o peixe, quer comer o peixe. O peixe vai ser retirado da água. E o peixe fora da água é a morte do peixe. Ele não consegue viver fora da água. O anzol quer nos levar para a morte. Quer nos arrastar para a morte. A tentação é o primeiro nível do inimigo que tenta nos destruir em sua primeira ação, tentando nos arrastar para a morte através do afastamento da presença de Deus. Porque o pecado nos afasta da presença do Senhor. Quando nós engolimos o anzol, ele nos leva para longe, longe da presença do Senhor. A tentação é uma condição de enganar e iludir as pessoas pela astúcia do inimigo. Por isso, a palavra de Deus diz que precisamos ser sóbrios
e vigilantes. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, né? Diabo significa adversário, está anda em nosso derredor, ao nosso redor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está em nosso redor. A tentação é aquilo que ele faz primeiro em nosso redor. Mas ele não fica só por isso. Ele quer mais. Então a pessoa, quando ela é seduzida pela tentação, ela não consegue mais enxergar a realidade. Ela não consegue mais ver. Ela só enxerga aquilo que ela quer conquistar, né? Ela só enxerga aquilo que ela quer viver. É por isso que o melhor é resistir à tentação e não cair nela, tá? Para que nós não venhamos a sofrer essa segunda condição, que é a condição de opressão. Existem homens, mulheres que são seduzidos, trocam famílias de uma vida muitas vezes perfeita. Mas você fala, Cristine, minha vida não é perfeita. Nenhuma vida é perfeita, né? Mas uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida que não é cheia de tribulações, mas trocam muitas vezes esta vida de família, esta vida de condição por uma vida de tribulação, né? E não consegue se libertar mais, porque o pensamento está fixo em trocar toda a sua vida por aquela aventura. Porque é uma aventura, né? Infelizmente, o Senhor, Ele nos mostra para que nós não venhamos cair nessa situação de destruição. O Senhor não quer que nós caiamos nessa situação de destruição, mas numa situação de bênção. O Senhor quer bênção para nós, né? Então, o segundo nível é o nível da opressão. Lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio e a peita corrompe o coração. Então, quem é sábio, através da opressão, ele fica até doido, né? Ele faz endoidecer o sábio. Porque essa é a condição da opressão. Gente, o que nós temos visto de pessoas oprimidas nestes dias, muito oprimidas. Pessoas que ano passado eu me lembro de um casal, eu não sei o que virou essa condição de investigação da Polícia Civil. Mas eu me lembro de um casal de japoneses lá em São Paulo, não sei se você se lembra disso, que os vizinhos, de repente, fazia muito tempo que não viam mais eles. E começaram a sentir um cheiro ruim no apartamento. Aquele casal havia se suicidado. Eles se mataram por causa da questão da pandemia. Ficaram tão opressos que tiraram sua própria vida. Depois da tentação, o segundo nível é o nível da opressão, que deixa a pessoa fora da sua condição normal de raciocínio. O inimigo, nesse momento, ele não está apenas do lado de fora, tentando as vidas para o lado de fora. Mas agora, como diz a pastora Tânia Tereza, ela diz que o inimigo é como se ele montasse sobre nós, como um cavalo monta sobre, o cavaleiro monta sobre o cavalo, né? Aquele cavaleiro tem domínio sobre o cavalo. Ele não está dentro do cavalo, mas ele está sobre o cavalo. E o cavaleiro, ele tem as suas rédeas na mão e ele torce o cavalo para a direita ou para a esquerda. É ele que conduz aquele cavalo. Então, nós vemos que as pessoas, na opressão, elas estão dessa forma. Elas estão até sendo assim, afetadas na sua consciência, na sua condição de pensamento. A opressão lança as pessoas em cavernas, né? As pessoas ficam amedrontadas, elas ficam escondidas, elas ficam oprimidas de tal forma que elas começam a se
afastar, né, de tudo e de todos. Isso é o que nós lembramos, né, e falamos sobre a depressão. A pessoa opressa, ela está tão oprimida pelas situações, pelas dificuldades, que ela acaba entrando em uma depressão profunda. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 2, diz a palavra assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então, o que o povo de Israel estava passando? Eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Eles plantavam, quando estava na hora de colher, os midianitas vinham e roubavam a sua colheita. Os midianitas oprimiam eles, levavam aquilo que era de melhor deles. Então, o que eles começaram a fazer? Eles cavaram cavernas nos montes, nas montanhas. Lembrem-se que Gideão, né, ele era um deles, exatamente essa história que conta de Gideão, e Gideão estava malhando trigo no lagar, ou seja, ele estava em um lugar escondido, tirando a casca do trigo, escondendo aquele cereal para que ele pudesse guardar. Isso é opressão. As pessoas oprimidas pelo inimigo, elas acabam se escondendo em cavernas, elas acabam guardando as suas vidas, escondendo. Esse texto mostra justamente a opressão que o povo de Israel estava sofrendo pelos midianitas. Esse nível espiritual do maligno contra nós, ele faz com que nós queiramos ficar escondidos, ou seja, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, não vou para a igreja, não entro na igreja, não quero ouvir nada, né? São as cavernas espirituais que muitas vezes o inimigo nos leva, tá? Para que sejamos e fiquemos presos. Então, a opressão é uma pressão de fora para dentro. É aquela pressão do cavalo sobre o cavalo. Oh, meu Deus, estou falando errado, né? Toda hora. Do cavaleiro sobre o cavalo, né? Se o cavaleiro for magrinho, né? Tipo aqueles que fazem corrida, né? De hipismo, a pressão é pouca, né? Mas dependendo da pessoa que sobe no cavalo, a pressão é muita, né? A 120, 150 quilos em cima do coitadinho do cavalo, a coluna dele chega até a arriar, né? A pressão vem de fora para dentro. Então, o cavalo sofre, né? Porque ele é dominado, ele é reprimido e ele é direcionado. Então, a pessoa que sofre a opressão, ela não tem mais domínio sobre a sua vida, perde a direção, o controle, pensa que para ela não tem mais jeito, que não tem mais condição. Perde a fé e a esperança, fica paralisada nas situações do dia a dia, ela não quer mais congregar com as pessoas, então a opressão apavora as pessoas, causa pânico, as pessoas ficam em pânico de tudo, né? Eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por situações assim, né? Muitos de nós passamos por situações complicadas, que nós, no momento de uma situação, nós nos escondemos nas cavernas. Eu sempre falo assim, eu sempre digo que a gente tem o nosso dia da caverna, né? O que a gente não pode é morar dentro da caverna. Porque impossível você não ter um dia de caverna. Impossível você não ter um dia que você não fale, eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar quieta no meu canto. Mas a gente tem que saber que tem que entrar na caverna e sair dela, né? O importante é a gente aprender a sair da caverna, a sair da opressão. Como é que o cavalo solta o cavaleiro? Certa vez, quando eu vim aqui para o Mato Grosso, imagina, aqui não tinha nada, né? Eu e as minhas histórias, né, gente? Há 50 anos eu já tenho alguma história para contar. E eu me lembro que no domingo à tarde não tinha nada para fazer na fazenda. Não tinha televisão, né? Naquela época, tudo muito difícil. Amigos não tinha, ia para onde, não tinha nada para fazer. Fui andar a cavalo. Uma égua que eu trouxe lá do Rio Grande do Sul. E essa égua, ela era danada. Eu sempre gostei muito de andar a cavalo, ela era muito danada. Ela derrubava a gente. Ela me derrubou uma vez, eu subi de novo, montei de novo. Porque eu sempre aprendi que de cavalo a gente não desiste, né? Ela me derrubou 4 vezes. Na 4ª, eu desisti. Então eu quero dizer para você e para você. Se o inimigo está querendo subir em cima da gente, façam com ele o que aquela égua fez comigo.
Ela me derrubou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vez. E na quarta vez eu ainda tomei um coice na minha perna, que eu fiquei roxa. E eu não subi mais naquela égua. Isso significa exatamente aquilo que nós vamos chegar no final da nossa pregação de hoje. Que nós precisamos sair da caverna. Cabe a nós dar pinote, cabe a nós se fingir de morto, se for o caso, né? Cabe a nós tirarmos de sobre nós esta opressão que tenta nos levar para dentro das cavernas e morar lá dentro. Porque é isso que o inimigo quer. Não é só o fato de te levar para a caverna, é o fato de fazer com que você habite na caverna. Nós não podemos habitar na caverna. Elias foi para a caverna. Elias andou pelo deserto por 40 dias e 40 noites para entrar na caverna. E o Senhor falou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Foi para aqui que eu te mandei? Pode voltar pelo caminho onde você veio. Então eu quero dizer para você, se você está numa caverna, volte pelo caminho de onde você veio. Volta, faça um esforço. Dê um grande pinote e diga: eu não vou ficar aqui dentro desta caverna. Abra a janela, tome banho de chuva, entendeu? Faça o que for preciso para que aquela opressão caia por terra. Isso é o nosso esforço, né? Porque o inimigo, ele quer nos oprimir. Então, ele quer nos apavorar. Eu me lembro de algumas pessoas que eu trouxe para a igreja que estavam oprimidas. Uma delas, ela entrava dentro da igreja, não era aqui dentro desse templo, era em outro lugar. Ela entrava dentro do templo agarrada no meu braço. Ela não conseguia entrar na igreja se não fosse agarrada. Não era pegando não no meu braço. Era agarrada no meu braço, como se estivesse debaixo de um grande pavor. E eu levava para dentro da igreja e nós orávamos. E durante os cultos, eu via que a pessoa começava a ficar incomodada. Eu orava de novo e orava mais uma vez. O que é isso? São os pinotes que a gente vai dando, entendeu? Para expulsar de sobre aquele que está opresso a ação do maligno. Outras pessoas que eu trazia, elas começavam a ficar incomodadas dentro do culto, queriam ir embora, entendeu? Queriam por toda forma ir embora. Então eu levava lá para o fundo, orava com a pessoa, trazia de volta. Às vezes ficava lá no fundo assistindo o culto, lá no último banco, para não incomodar ninguém, mas ficava dentro do culto, ouvindo a palavra, ouvindo aquilo que estava sendo dito. Por quê? Porque às vezes o nosso pinote só não adianta, então a gente precisa de alguém para nos ajudar, sabe? Para nos ajudar a esporear o cavalo, vamos dizer assim? Para esporear o cavalo. Então a gente ajudava as pessoas para que elas pudessem se livrar daquela opressão tão apavorante, né? Então nós vemos que algumas pessoas, elas expressam sinais de opressão, sabe? Sinais de opressão. Vou falar alguns deles, não quer dizer que todos eles sejam opressão. Lembrem sempre que eu sempre falo, existe algo natural e algo sobrenatural nas nossas vidas, né? Um dos sintomas é uma sonolência extrema, ou seja, você começa a falar com a pessoa e a pessoa parece que ela vai esmorecer. Outra coisa é o bocejo, a pessoa começa a ficar com tanto sono, que ela vai bocejando e ela não consegue prestar atenção naquilo que você está falando. Isso é sinal de opressão. Outras coisas, audição de vozes, visualização de vultos, ataques de demônios durante a noite, né? Tem pessoas que têm perda de apetite ou excesso dela, pode ser, não adianta você falar para mim não que você está cheio de opressão porque você está comendo muito, não. Isso é falta de vergonha da gente. Não pode ficar comendo demais, né? A gente tem que comer para viver e não viver para comer, né? Então,
não pode ter este excesso de apetite ou a perda dele, pode ser um fato de opressão. Depressão constante, mesmo debaixo de medicamentos. A pessoa está com medicamento, está tratando a depressão, porque nem toda depressão ela é espiritual, eu já falei isso aqui. Existem depressões que são hormonais, né? A maioria das depressões, elas vêm de hormônios. Por quê? Porque os nossos hormônios, principalmente nas mulheres, eles controlam a nossa condição mental, né? E aí, muitas vezes, eles são baseados em questões hormonais, né? A mulher, quando tem filho, que está amamentando, às vezes entra em depressão. As mulheres que estão na pré-menopausa, na menopausa. Então, na TPM, que estão nos dias que antecedem as menstruações. Então, a gente tem que ser realista com tudo. Nós não podemos espiritualizar tudo e não podemos também naturalizar tudo. Nós estamos falando, como que eu vou saber? Você trata, tem que fazer o tratamento, se não passar, né, pode ser sim algo espiritual. Outra coisa que é automutilação, pode ser um problema espiritual. É um problema espiritual? Pode ser, não é. Porque às vezes existem problemas psicológicos que não são espirituais, mas são psicológicos. Vocês já ouviram falar que essa Covid muitas vezes mexe com a cabeça das pessoas? Tem pessoas que ficam desmemoriadas, elas perdem a memória. Outras pessoas ficam, assim, com a cabeça atrapalhada, porque parece que o vírus, ele tem algumas alterações, até mesmo na mente de algumas pessoas. Por isso, gente, não vamos descuidar. A gente não pode descuidar. O vírus continua aí, está aparecendo variantes, nós temos que continuar com álcool, com distanciamento, com as máscaras, infelizmente. Mas a máscara não adianta. Gente, se adianta ou não, eu vou continuar usando, né? Porque de uma forma ou de outra, eu acho que ela impede um pouco a propagação do vírus. Então, nós precisamos sim cumprir todos os protocolos, né? E eu sempre falo aqui, talvez até não vão deixar eu publicar isso, mas a gente precisa fazer o tratamento quando aparecer o início da enfermidade. Não pode deixar para depois. Começou, vai logo atrás de um médico, procure alguém, né, para te ajudar, não deixe para depois, porque depois pode ser complicado reverter. Outra coisa das opressões são os pensamentos de suicídio, né, são a falta de ânimo para viver. Então, muitas pessoas vivem assim, mesmo estando dentro de instituições religiosas, vocês sabiam? Existem muitas pessoas que estão oprimidas dentro de situações dentro de instituições religiosas. Muita gente não acredita que o diabo entre dentro da igreja, né? E eu vou mostrar para você aqui o último nível de ação do maligno, para depois a gente entrar na parte boa, rapidinho, né? Porque já são 2:30. Então, o pior deles, que é a possessão. Então, nós já falamos da tentação, que é por fora. Falamos da opressão, que é sobre, né? Como o cavaleiro sobre o cavalo. E agora nós vamos falar da possessão, que é o motorista dentro do carro. Não é diferente? O motorista está dentro do carro, ele liga a chave, ele muda a marcha, ele acelera para o carro ir aonde ele quiser, né? O carro não tem pinote para dar, certo? O cavalo ainda tem pinote para dar. O carro não tem pinote, ele não tem vontade própria. A possessão é quando o espírito maligno está dentro da pessoa e não apenas fora. A opressão agora é de dentro para fora. A condição do inimigo é a pior de todas, porque ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. É ele que comanda um ser inanimado, um ser que não tem mais vontade, um ser que se deixou levar agora. Ele é como carro dirigido pelo motorista. Ele não tem vontade própria, ele não vai para lugar nenhum. Então,
este inimigo está dentro do veículo. Lá em Lucas capítulo 4, versículo 33 a 35, a palavra de Deus nos conta que Jesus encontra um homem que estava dentro da sinagoga, ou seja, ele estava dentro da igreja. E ele tinha um espírito de um demônio imundo. E quando Jesus chega, ele exclama em alta voz, dizendo: "Ah, que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste a nos destruir? Bem sei quem tu és, o Santo de Deus." E Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aonde que ele estava? Dentro da sinagoga. O que é que Jesus fez ao se deparar com aquele homem que agora nem ele mais falava por ele, certo? Porque ele diz: "O que é que você veio fazer aqui? Né? Veio me perturbar?" Ou seja, não era o homem que estava falando. É por isso que Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, que a nossa luta é contra os principados. Esse principado estava dentro do homem. Ele falava pelo homem, ele pensava pelo homem, ele agia pelo homem, ele conduzia aquele homem. Quando Jesus chega perto, ele confronta Jesus. E ele diz: "Eu sei quem tu és." Até os demônios sabem quem ele era. E ele diz: "Tu és o Santo de Deus, tu és o Messias, tu és a pessoa que Deus enviou nesta terra." E ele diz: "Cala-te, sai dele." E o demônio saiu. Saiu por quê? Porque estava lá dentro, certo? Só sai porque está dentro. Então, Jesus repreende aquele espírito. E aquele espírito maligno que estava dentro vem para fora. Nesse caso de possessão, esses demônios eles podem ter 3 níveis. O primeiro nível é um domínio total da mente, ou seja, a pessoa não lembra de nada do que aconteceu, ela apaga totalmente a sua mente. Às vezes a pessoa tem lembranças parciais. Eu vou te dar um exemplo de uma lembrança parcial. Eu me lembro que uma certa vez eu fui fazer uma cirurgia e no momento em que eu estava no meio da cirurgia, eu me lembro que eu acordei. Eu acordei no meio da cirurgia. Ela demorou um pouco e eu me lembro deles me levantando pelos ombros. E eu acho que eu até emiti um som, sabe, som de dor, assim? E eu me lembro deles me levantando pelos ombros. E logo depois eu dormi de novo. Ou seja, então eles me deram um pouco mais de anestesia. Então eu tive um relance no meio daquela anestesia. É esse, muitas vezes, o relance que as pessoas têm no momento da possessão. Uma hora entra o inimigo, outra hora entra a pessoa. Eu já tive casos de tratar com pessoas que estavam assim. O demônio entrava e saía, e a pessoa tinha lances em que era ela e outros lances que não era ela. E a outra coisa é casos em que a pessoa tem consciência de tudo. Ou seja, a pessoa faz controlada pelo maligno, sabendo que está debaixo do controle do maligno. É muito ruim. Mas lembre então que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra esta condição, a da tentação, que é o primeiro nível, a da opressão, que é o segundo nível, de fora para dentro, ainda por sobre nós, nós ainda temos condição de dar os pinotes para poder, despachar essa opressão. Mas a terceira condição é a possessão, que a gente não tem mais forças, não existe mais forças, e aí alguém precisa arrancar este motorista de dentro do carro, certo? Precisa arrancar este motorista e dar essas chaves ao Espírito do Deus Todo-Poderoso. É este Espírito que precisa conduzir os nossos carros. E agora nós vamos falar daquilo que é bom. Assim como a entrada de espíritos malignos, nós também podemos abrir as portas para a manifestação do Pai e dos seus anjos. Nós podemos abrir as portas da nossa vida para que Deus se manifeste, para que Ele entre, e Ele não faz por opressão, Ele não nos direciona com violência como o cavaleiro que pega a rédea do cavalo
E ele conduz aquele cavalo como quer, mas sim agora, ele entra dentro da nossa vida, ele quer fazer isso, entrar dentro de nós como se fosse aquele motorista dentro do carro, mas não para nos levar à destruição, mas agora para nos levar a um estado de bênção, de segurança, de edificação. Então a palavra diz que o Senhor nos traz essa libertação. Se alguém de nós estamos passando pela tentação que vamos todos passar, pela opressão que muitos de nós passamos, ou pela possessão, que muitas vezes elas são manifestas através, mesmo dentro das igrejas, nós vemos que o Senhor veio para nos trazer liberdade. É Ele que nos dá a liberdade. A palavra do Senhor diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor, né? Aqui na nossa tradução diz assim: o Espírito de Jeová. Gente, Jeová não é o nome de Deus. Esqueça, risca isso da sua Bíblia, porque jamais Jeová pode ser a transliteração do nome do Eterno. Não acredite nisso, não aceite isso, porque é um nome inventado pelas pessoas. O nome do Eterno é um nome que está escrito em hebraico, através do tetragrama que está escrito Yud Rei Vav Rei, e nós nem sabemos a pronúncia dele. Ele pode ser mudado por Senhor, por Hashem, por Eterno, Criador, por qualquer outra coisa, mas Jeová é um nome que não existe em lugar nenhum. Então, não aceite essa tradução. O Espírito do Senhor está sobre mim, vamos dizer, né? Está escrito lá em Isaías. Isaías não escreveu Jeová, esqueça. Isaías jamais ia escrever Jeová. E ele diz: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E foi isso que Jesus fez. Foi esse texto que ele leu em Isaías, quando ele entrou dentro da sinagoga no início do seu ministério. E ele diz: essa palavra se cumpre hoje, através de mim. Ele fala: eu vim justamente para ajudar as pessoas a serem libertas dessa opressão, dessa possessão. Por quê? Porque está escrito lá no Salmo 107, versículo 41, Salmo 107, versículo 41. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Então o Senhor levanta o opressor, aquele que está necessitado, ele ajuda, ele tira da opressão, tá? Deuteronômio 26, versículo 7 diz assim: então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz, atentou para a nossa miséria, para nosso trabalho e para a nossa opressão. Então, quando nós estamos começando a ficar opressos, lembra que eu falei para vocês a respeito dos níveis? A tentação vai ser pela palavra, certo? A opressão vai ser quando nós clamamos ao Senhor e Ele te fortalece, para você ficar bem forte, para dar um pinote bem forte, para destruir e derrubar esse cavaleiro que muitas vezes quer subir em cima de nós e nos oprimir. Às vezes a gente sente aquele peso, né? Não sente aquele peso? Parece que você sente um peso no dia. E aí como é que você faz? Se unja, começa a orar. Começa a se ungir, clame ao Senhor, leia a palavra, vai para o seu quarto, coloque um louvor que edifica a sua vida, edifica a sua alma, que faz você ficar fortalecido na presença do Senhor, porque é isso que nós precisamos, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que nós nos fortalecemos no Senhor? Buscando a sua presença. A palavra de Deus nos orienta, então, como fazer para vencer esses níveis do maligno. A primeira coisa é sujeitar-se a Deus e a sua palavra, e Ele fugirá de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 7, é o texto, né, que eu gosto muito de falar aqui, que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Tem 3 passos para a nossa vitória. Primeiro, se sujeitar a Deus. E se sujeitar a Deus não é você fazer parte de uma igreja. Se sujeitar a Deus não é você dizer: eu conheço a Deus, eu creio em Deus. Isso não é se sujeitar a Deus. Porque a Bíblia diz que até os demônios creem em Deus, mas estremecem diante dele.
Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas não estremecem diante dele. Não tremem diante da grandeza, diante do poder, da soberania deste Deus Todo-Poderoso. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E aí entra a nossa condição de resistência. De que jeito? Através da obediência. Gente, palavra de Deus não é para ser interpretada. Palavra de Deus é para ser obedecida. Porque, às vezes, dependendo de uma denominação ou de outra denominação, as pessoas interpretam as palavras de forma errada. Está escrito ali? Obedeça, certo? Escreveu ali? Não custa nada você obedecer. Não custa nada, porque, na verdade, para você vai ser bênção. Ah, mas o fulano me falou que essa palavra não existe, que não é bem desse jeito, que não é bem daquela forma. Por isso nós temos tantas denominações por aí, um monte de denominação, cada uma com a sua própria interpretação, mas todas elas com a mesma Bíblia. É engraçado isso, né? A mesma Bíblia. É impossível que nós não possamos fazer exatamente o que está aqui. Ah, irmã, mas eu não consigo fazer o que está aqui. Mas faça o que você pode. Faça o que você tem condição. Ninguém vai chegar para mim e vai falar assim, olha, eu tenho uma maratona de 20 quilômetros para você correr. Você vai? Eu falei, eu posso até ir, mas eu vou correr 500 metros. Né? Eu estou na maratona. Eu não vou conseguir cumpri-la. Mas aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu tenho condições. E aí eu corro na primeira maratona 500 metros. Aí depois, na segunda maratona, eu corro 1 quilômetro. Certo? Porque aí eu vou correndo, né? Eu vou obedecendo todos os dias, eu vou obedecendo. Na terceira maratona, eu consigo correr 5 quilômetros. E de repente eu estou completando a maratona. Eu posso até não ser a primeira do título, a primeira do pódio, mas eu vou completar a maratona. Então, cabe a nós estarmos completando aquilo que está no nosso alcance, aquilo que nós conseguimos. Faça alguma coisa para que nós possamos obedecer a palavra de Deus cada vez mais, com mais compromisso com Deus, com mais obediência ao Senhor, porque a vontade de Deus é que Ele nos liberte. Ele quer que nós vivamos essa vida de libertação. Às vezes as pessoas querem a libertação, elas querem a condição, né, de sermos libertas. Mas a verdade é que nós precisamos da ação maravilhosa do Senhor sobre nós. Que o Senhor esteja conosco, então, que o Senhor esteja nos abençoando, porque o convite que o Senhor nos faz é para que nós possamos prosseguir e continuar prosseguindo na presença do eterno Deus. Que nós venhamos conhecê-lo cada vez mais. Nos fortalecer sobre Ele cada vez mais. E que o Senhor esteja conosco, nos dando da sua graça, da sua unção, da sua paz. Amém? Vamos orar então. Quero convidar você para que nós possamos estar orando e agradecendo assim por você estar aí conosco até o fim, né? Para você estar aí firmado conosco até esse momento tão maravilhoso. Que possamos conhecer a Deus e prosseguir neste conhecimento, sabendo que o Senhor sempre tem algo mais para nós e esperando algo mais de nós. Amém? Vamos orar? Vamos colocar em pé? Senhor querido, nesta tarde, nós queremos te agradecer por esta reunião. Te louvamos por esta palavra. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelas tuas maravilhas. Te louvamos porque sabemos que o Senhor é Deus sobre os céus e sobre a terra e que não há ninguém, Pai, ninguém que possa ser comparado ao Senhor. Nós te bendizemos pelas tuas bondades, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Esteja conosco, Senhor, com a tua mão estendida, nos dando da tua liberdade, nos dando da tua graça, para que nós possamos exaltar o teu nome e bendizer a ti, Senhor. Santo é o Senhor. Em todo tempo nós oramos, em nome de Yeshua HaMashiach, para a glória do teu nome. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e a você, que o Senhor esteja com você o tempo todo neste final de semana, em nome de Jesus. Sintam-se abraçadas, né? A gente não pode ficar abraçando, mas vai chegar o tempo que a gente vai poder de novo, se Deus quiser. E você se sinta abraçado também por nós. Um beijo a todos. Tchau, tchau.